era um indivíduo que ele amava a profissão dele. Ele gostava dos clientes, ele gostava de atender. Não interessa se era pobre, rico, feio, bonito. Eu não vou dizer novo ou velho, que ele só atendia criança. Mas se pudesse, pagava, se não pudesse, não pagava. Ele não estava aí, ele queria prestar o serviço. Ele foi realmente o primeiro pediatra de Uberlândia. Trabalhou muito pela universidade, principalmente para a Faculdade de Medicina. Ele participou da comissão que fez o estatuto da fundação da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Depois ele foi professor lá, ele foi reitor lá, foi primeiro diretor lá. Trabalhou também no estatuto da Universidade de Uberlândia, foi reitor da universidade, enfim, ele teve um trabalho na educação muito importante. E, como médico, ele se dedicou à criança. Ele dizia que as crianças eram mais fáceis de serem tratadas do que os adultos e que as crianças ensinaram muita coisa para ele. O Dr. Domingos foi uma pessoa muito dedicada ao ensino. Ele foi professor no Colégio Estadual. E até é interessante dizer que um dos alunos dele, que recebeu as primeiras lições de biologia, com certeza, com ele, foi o doutor Adib Jatene, depois ministro da Saúde. Ele dava aula de deontologia, de ética médica, né? Então, era uma matéria que não era obrigatória, a presença era facultativa e a sala de aula ficava repleta, porque até alunos de outros anos iam assistir às aulas dele, porque as aulas dele eram muito ricas de vivência profissional, do que a gente ia ver na profissão e como a gente devia agir diante dos problemas que iam surgir. E ele gostava muito de passar conhecimento para os outros. Ele era um professor nato. Aquilo era, digamos que seria quase que genético. A facilidade que ele tinha para transmitir uma ideia, dar uma aula, era uma coisa fora do comum. Ele era o filho caçula de muitos, né? Então, e era o único filho homem do Duarte Pimentel de Ulloa, que foi o primeiro juiz de direito de Uberlândia. Eu sei que ele foi procurado pelo Adolfo Fonseca, que era um líder político aqui do Partido Coió, e que conseguiu convencê-lo a ser candidato a vereador em 1935. Tem outra versão que diz que ele é que procurou ser candidato. Quer dizer, numa foi o partido que puxou ele, noutra versão ele que procurou o partido, mas não importa, o que importa é que ele foi eleito. E ele, a duração, o mandato dele foi curtinho, porque ele logo renunciou. Como eu disse anteriormente, era um sujeito muito sistemático. Quando ele viu que lá dentro, isso são palavras dele, havia muita sujeira e desonestidade, ele simplesmente renunciou. Melhor norma de conduta é viver, deixar viver e ajudar a viver. É o que nós temos feito durante a nossa vida, quer seja na época que fomos estudantes, secundaristas, aqui e no ginásio de Uberaba, depois preparatorianos em Ribeirão Preto e depois o nosso curso universitário na Escola de Medicina da Universidade de Minas Gerais. E transportamos para lá aquela norma de vida que eu acabei de anunciar.